Olá a todos, aqui é Gilmar Alves Zonzin, professor da Faculdade de Medicina do Unifoa, que tem a honra de ser o presidente docente da Liga de Pneumologia da instituição, uma liga que me dá muito orgulho, muitas alegrias, muito trabalho também. Por convite da Liga, a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre na questão do novo coronavírus. Fazer esse vídeo me traz à memória uma cena do primeiro capítulo daquela série Walking Dead. Acho que quase todo mundo aí assistiu Walking Dead. Quando aquele cara está lá no CDC lá de Atlanta, que mostra aquela gravação lá que tenta explicar o início daquela confusão toda, que já dura sei lá quantas temporadas. Bom, tudo bem, a gente também não está aqui em Walking Dead, não é o apocalipse zumbi não. Mas eu comentei há algumas semanas atrás que de tudo que a gente já estudou, que a gente já leu, de cultura da humanidade, eu acho que a gente está diante de um evento que eu só encontro no passado paralelo com o que eu leio, com o que eu escuto falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Pode ser até que alguém diga, a Segunda Guerra Mundial não chegou aqui no Brasil. Não, peraí, chegou sim. Os pracinhas daqui foram lá para Monte Castelo, na Itália. Joseph Mengele morreu aqui no Brasil, em Bertioga. Vários nazis vieram aqui para a América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Brasil. Enfim, a gente também estava no meio daquela confusão toda. Mas eu acho que assim, do que a gente lê e do que a gente vê, assiste, acho que do mesmo jeito que hoje nós vamos atrás de informações e com curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial, daqui a algum tempo as pessoas vão estar em busca de entender e de discutir o que se passou nesse momento que nós estamos vivenciando. Então a gente está vivendo a história. Do mesmo jeito que quem viveu a Segunda Guerra Mundial preferia não ter vivido a Segunda Guerra Mundial, preferia não ter estado em Berlim quando as bombas caíam, preferia não estar em Londres quando as bombas caíam, mas hoje a gente vai visitar lá o abrigo do Churchill, a gente vê a Catedral de Berlim despedaçada, e a gente se interessa por aquilo. No futuro, indubitavelmente, as pessoas vão se interessar pelo que a humanidade passou nessa época que nós estamos passando, como ela reagiu, quais foram os erros, quais foram os acertos. Porque é muito fácil você acertar depois que o jogo acabou, depois que as coisas terminaram, mas quando você está nesse meio, nessa ebulição, essa coisa fervente, a gente tem muita impressão, opinião, sugestão. Aí depois alguém vai dizer que tinha toda a razão, que sempre estava certo, e quem falou besteira fica calado. Mas é assim que a humanidade funciona, é assim que a vida é. O que a gente queria aqui hoje é falar sobre esse momento, porque não tem como fazer um exercício de adivinhação. As pessoas que lá à frente vão tecer conjecturas sobre esse momento, podem inclusive até elas mesmas traçarem alternativas, questionamentos, incertezas, igual a gente tem incertezas hoje, por exemplo, será que deveriam ter jogado a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Até hoje a gente não sabe se precisava de ter feito aquilo ou se não. Então a gente está vivendo a história. O que essa história está contando para a gente? Primeiro que nós somos frágeis, que a humanidade é frágil, que um bichinho microscópico que estava lá num animal silvestre, talvez um morcego, talvez sei lá o que, ele sofreu uma mutação e está colocando a humanidade aos pés dele, causando uma doença até hoje inédita dentro das suas características, inédita porque ela não é igual nem às influenza que a gente já vivenciou antes, da gripe espanhola, não presencialmente, mas na história da humanidade. Ela não é igual à peste negra, ela não é igual também ao ebola, nem ao SARS ou MERS. Ela é diferente de tudo que a gente lidou até hoje. Então, esse vírus que apareceu lá
na Ásia, na China, é um coronavírus, ou seja, um vírus de uma característica lá estrutural que já é conhecido nosso, dos seres humanos, que causa nossos resfriados aí comuns do dia a dia, da época de inverno principalmente. Mas esse é um coronavírus diferente, um coronavírus que vivia no reino animal, sofreu uma mutação, passou a ser capaz de atingir nós seres humanos e passou a ser capaz de ser transmitido de uma pessoa para outra e, pelo que tudo indica, de uma forma muito fácil. Esse é um ponto. Esse vírus passa muito fácil de uma pessoa para outra. Ele passa de formas que a gente ainda nem tem certeza exatamente de quais são essas formas, mas ele passa. Ele parece ser traiçoeiro. Traiçoeiro no sentido de que parece que ele produz em algumas pessoas doença leve, doença branda, discreta, talvez até assintomática, mas com isso ele se disfarça, ele não se exibe totalmente e aí ele vai passando de uma pessoa para pessoa até que ele chega em algumas pessoas e produz doença de grande impacto. Esse grande impacto pode significar alguns sintomas respiratórios maiores, uma tosse muito intensa, muito impertinente. A gente já teve contato com pacientes com essa situação. O paciente chega para você e fala: doutor, não consigo parar de tossir, eu não consigo dormir à noite, eu não paro de tossir, doutor, essa tosse não me dá paz, eu não consigo dormir. Então não é uma tosse como outra qualquer, e não é aquela tosse, nesses casos, daquele resfriadinho de meio de ano, é uma tosse diferente. O peito dói, o peito fica cansado, dolorido, e o ar começa a faltar, começa a dar dificuldade para respirar. Essa dificuldade para respirar, ela parece vir do ponto em que esse vírus, ao contrário dos outros coronavírus que circulam entre nós aqui comumente, no hemisfério ocidental, ele penetra no pulmão, ele vai para o tecido pulmonar e ele causa uma pneumonia pelo vírus, uma pneumonia viral. O mais comum são os vírus respiratórios tornarem o nosso pulmão, as nossas vias aéreas vulneráveis, susceptíveis, e você ter uma infecção bacteriana que se sobrepõe à infecção viral. O novo coronavírus também é capaz de causar esse tipo de situação, ou seja, ele também é um facilitador das infecções bacterianas que se sobrepõem à doença viral. Mas, por outro lado, ele causa pneumonia de forma direta, agredindo diretamente o pulmão e desencadeando o que parece uma resposta inflamatória muito agressiva, o que prejudica a respiração, prejudica a troca dos gases, a nossa captação de oxigênio, eliminação de gás carbônico, e aí vem muita falta de ar. Essa falta de ar pode ser, vamos dizer assim, moderada, do ponto em que a pessoa não precisa de respiração artificial, às vezes precisa de uma suplementação de oxigênio, mas nos casos mais graves, o prejuízo dessa capacidade respiratória é de tal magnitude que precisa que a pessoa, para se manter viva, ela seja colocada num respirador artificial, recebendo altas concentrações de oxigênio, além de outros elementos associados à ventilação mecânica. Então, lamentavelmente, meus caros, isso não é uma gripezinha. Se alguém falou isso e você acreditou, você é um otário, você é um trouxa, você é um mané. Porque, lamentavelmente, não é uma gripezinha. Uma gripezinha não agride o pulmão, causando uma pneumonia que leva à falta de ar e leva a pessoa a precisar de ir para o respirador. Uma gripezinha não faz a saturação de oxigênio no sangue, que é uma coisa que a gente usa para medir essa capacidade de troca gasosa despencar. Uma gripezinha não mata igual essa doença tem matado. Então, lamentavelmente, a gente está encontrando na nossa frente, nós, seres humanos, humanidade, um desafio que, na minha memória, do que eu de história leio, só encontra paralelo na minha cabeça, algo parecido do que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Então isso quer dizer, meus caros, que nós estamos em guerra. Por mais desagradável que isso seja, tudo mostra que isso é uma verdade. Talvez, fazendo exercício de futurologia, lá na frente, alguém assistindo esse vídeo possa dizer que aquele médico lá exagerou, pintou a coisa mais feia do que era. Bom, talvez, tomara, mas tudo indica que não. Tudo indica que a gente está vivendo um grande desafio sobre diferentes aspectos, sobre inúmeros aspectos,
e que esse desafio é para ser enfrentado com a mesma magnitude, a mesma grandeza, a mesma bravura que a humanidade enfrentou a Segunda Guerra Mundial. A gente não está vivendo uma gripezinha. Então, eu sei que está todo mundo preocupado, eu também, cada um dentro da sua dinâmica de vida, com as questões econômicas. Vários locais que eu trabalho estão fechados, alguns sim, outros não, os que não estão lá cheios de moderações, e está totalmente correto, porque a gente tem que continuar prestando assistência às pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que evitar expor as pessoas de forma acelerada a esse vírus. Esse vírus, como a gente comentou, ele tem essa capacidade de causar uma doença grave, que para a pessoa ter chance de sobreviver precisa de um respirador. Aí eu pergunto a vocês, eu estou falando aqui da cidade de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Quantos respiradores artificiais nós temos nos hospitais de Volta Redonda? Eu não sei. Mas se eu for tentar fazer aqui um raciocínio por alto, a gente vai estar falando em torno de talvez 50, 60, não sei. Quantas pessoas vão pegar esse vírus de uma vez só? Quantas pessoas vão desenvolver essa virose de uma vez só? Isso depende de nós, depende de você, depende de mim, depende do nosso grau de exposição. E como algumas pessoas vão ter realmente só uma gripe leve, mas algumas pessoas vão ter uma doença grave, se todas as pessoas que têm potencial de desenvolver doença grave, desenvolverem doença grave de uma vez só, a gente não tem aparelho de respirador para botar todas as pessoas com suporte ventilatório para dar uma chance dessa pessoa sobreviver. Quando eu falo chance, não quer dizer que se a pessoa tiver respirador, se os problemas acabaram, você vai viver. Isso não é verdade. Mas uma pessoa que precisa de respiração artificial e que não tem um aparelho dessa natureza à disposição dela, ela vai morrer. Ela vai morrer. Não tem plano B numa situação dessa. Então é importante que, como esse vírus é muito, igual eu falei, traiçoeiro, tem essa capacidade de se disseminar muito fácil, muito rapidamente, que nós não fiquemos doentes todos ao mesmo tempo. Você quer dizer que todo mundo vai ficar doente? Bom, não todo mundo, mas muita gente vai pegar esse vírus. Muita gente mesmo. E muita gente vai ter doença leve, ainda bem. Mas as pessoas que tiverem essa doença grave, que posso ser eu, pode ser você que está aí me assistindo, pode ser alguma pessoa que você ama, essa pessoa tem que ter um respirador para ela ter chance de lutar pela vida. Porque a pessoa, quando entra na situação, ela tem que ficar nessa respiração mecânica, recebendo outros tratamentos associados, para mantê-la viva e torcer para o corpo dela reagir, o organismo dela resistir e ela se recuperar. Se ela não tiver o respirador, ela não tem chance de lutar pela vida dela. E isso é uma coisa muito triste. Eu digo muito triste porque, de fato, a vida é finita e a gente não vai ficar aqui para semente. Mas a gente vive um momento da história da humanidade em que as pessoas que têm doenças agudas, infecciosas, elas têm chance de lutar pela vida dela. As pessoas que desenvolvem doenças dessa natureza, a gente está habituado, a gente que trabalha com medicina respiratória ainda mais, e com medicina de terapia intensiva, a gente está habituado a que todas as pessoas tenham chance de lutar pela sua vida, enquanto a medicina trabalha com aquilo que a medicina tem para oferecer. Agora, se essa conta não fechar, se tiver mais gente precisando de respirador do que você tem respirador para oferecer, você mudou esse cenário. Você não vai ter como dar chance a essa pessoa de lutar pela vida dela. Ou seja, você está antecipando a morte dela, que pode ser a morte de qualquer um. Isso é diferente. Quando eu falo isso é diferente, perder a vida é inerente à nossa existência, é uma certeza que a gente tem desde que nascemos. Agora, perder a vida numa situação que poderia ser revertida com a tecnologia atual, poderia ser resolvida, ou se teria pelo menos uma chance com as tecnologias atualmente disponíveis, e não poder oferecer isso para uma pessoa, num país como o Brasil, com a nossa economia, sei lá, acho que é a 8ª economia do mundo, nem sei direito mais.
não é aceitável, não é palatável, não dá para descer, imaginar alguém perdendo a vida sem ter essa chance. E não tem uma alternativa mágica. Quando eu falo não tem alguma alternativa mágica, tem algumas pessoas aí falando hoje da tal da hidroxicloroquina como se fosse o pote de ouro do outro lado do arco-íris. Isso é ridículo. Isso é ridículo. A hidroxicloroquina funciona contra esse vírus ou não? Não sei. Ninguém sabe. E se ela funciona, funciona quanto? Em que nível? Em que magnitude? Em que situação? O fato é que você não está diante de nenhuma saída mágica. Nenhuma das estratégias até hoje trabalhadas é mágica. Talvez, sim, esse medicamento e outros possam trazer benefício, possam talvez encurtar o tempo de doença, reduzir necessidade de ventilação mecânica em termos temporais, talvez possa salvar vidas. Mas a gente não está diante de uma poção mágica. Então é ridículo quem defende a hidroxicloroquina como se fosse uma poção mágica. A gente não sabe se a hidroxicloroquina funciona ou não, mas que ela não é poção mágica, a gente sabe que ela não é. Se a hidroxicloroquina fosse mágica, não tinha ninguém morrendo nos Estados Unidos, nem na Europa, não tinha ninguém mais morrendo na China, no Japão, na Coreia do Norte. Então a gente não está diante de uma poção mágica. Estão sendo desenvolvidos trabalhos científicos que comparam a hidroxicloroquina com placebo. E por outro lado, se por exemplo uma pessoa desenvolve essa doença de forma grave, é razoável, totalmente razoável que se discuta junto à família e os médicos se vão ou não vão fazer o medicamento, e se resolverem fazer, perfeito, não tem nenhum crime por trás disso, isso não tem nenhum erro. O erro é vender uma verdade que pelo menos não se tem ideia se ela é ou não é uma verdade científica. Ou seja, afirmar que um medicamento funciona efetivamente para qualquer doença depende de avaliações. E tudo bem, isso é meio chato, né? Nessa hora a medicina é meio chata mesmo, sabe? Você tem que comparar uma coisa com a outra, ver um grupo e outro. É muito chato isso, esse rigor científico, mas ele é necessário para evitar mentiras, para evitar falsidades, para evitar leviandades. Numa situação de guerra, como a gente comentou, que é o que a gente está vivenciando, é válido, sim, é válido tentar ivermectina, azitromicina, plasma. A gente está vivendo uma situação de guerra. O que não é válido é passar para as pessoas uma ideia equivocada de que seus problemas acabaram. Organizações Tabajara, para quem se lembra, a gente tem um remédio que você pode pegar esse tal de novo coronavírus, você pode desenvolver a Covid-19, não tem problema, seus problemas acabaram, você vai tomar esse remédio e nada vai acontecer com você. Você acredita nisso? Tu é muito mané, tu é muito otário, tu é muito bocó. Isso pode até vir a ser uma verdade, de um determinado nível, mais lá na frente, ou não. O que a gente quer dizer com isso é que definitivamente nós temos que nos cuidar. Nós temos que evitar que essa doença se difunda de forma rápida, evitar que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo, evitar que você tenha muitas pessoas graves, doentes ao mesmo tempo, muitas pessoas precisando de um respirador artificial ao mesmo tempo, para evitar que muitas pessoas morram de uma causa até que se prove evitável. Uma coisa complexa que a gente tem visto também é que algumas pessoas que saem dessa doença, que sobrevivem das manifestações mais graves, tendo ido ou não à ventilação mecânica, algumas pessoas evoluem com uma espécie de fibrose no pulmão, que a gente não sabe como vai evoluir, e não sabe o desfecho que isso vai ter. Isso está sendo monitorado, está sendo trabalhado, vai ser cuidado, mas isso é mais um alerta para as pessoas que teimam em insistir
que nós estamos diante de uma doença de menor magnitude. Isso é mais uma peça no tabuleiro que tem nos sido apresentada, isso não por uma rede de televisão ou por um jornal, mas as pessoas que nós temos visto, que nós temos interagido, isso tem sido mostrado a nós pelos pacientes, que a gente não está diante de uma situação que mereça esse tipo de colocação. Agora, veja, na Segunda Guerra Mundial, morreram milhões de pessoas. A economia ficou devastada. A economia entrou em colapso. A Europa foi destruída. A Europa se reergueu? Sim. As vidas das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial foram recuperadas? Não. Não. Isso não é um menosprezo contra a economia, com relação à economia, isso não é um menosprezo pela falta de dinheiro para pagar as contas, isso não é um menosprezo pela falta de dinheiro para pagar a comida de cada dia. É só você se lembrar que quando a gente assiste alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente escuta falar sobre o Plano Marshall, a recuperação da Europa. A gente escuta falar sobre como os Estados Unidos ajudaram o Japão a se reerguer e tornar essa potência que é hoje. E a gente percebe que quando a humanidade resolve trabalhar em prol dessas questões, quando a humanidade resolve fazer as coisas da forma certa, quando nossos políticos e dirigentes resolvem fazer as coisas que eles podem fazer, isso se resolve, isso se conserta, isso depende de vontade política, porque capacidade econômica de gerar riqueza para superar isso, os países têm. Esse potencial, ele existe, ele é intrínseco da nossa sociedade. A forma com que ele é trabalhado, distribuído, articulado, isso não, isso aí já depende dos nossos dirigentes. Acho que nesse paralelo, a gente pode considerar que os profissionais da área de saúde que estão perdendo suas vidas nesse momento podem ser, de certa forma, comparados aos soldados que morreram na guerra. Os pacientes que estão perdendo a sua vida para essa doença podem ser considerados vítimas diretas da guerra. E é claro que também nós temos as pessoas que na guerra perderam suas vidas pela fome, pela falta de recurso econômico, e que talvez a gente veja algo lamentavelmente semelhante a isso nesse momento. Agora, por outro lado, hoje a humanidade, com o seu conhecimento, com a tecnologia, com a ciência, com sabedoria, ela tem como diminuir isso ao máximo possível. Fazer com que menos profissionais de saúde adoeçam e percam suas vidas através de equipamentos de proteção adequados e cuidados adequados. Fazer com que menos pacientes percam sua vida através de suporte médico adequado. Fazer com que menos pessoas sofram de danos econômicos com suportes adequados também do ponto de vista de natureza social, de natureza política. E esse, a mim parece ser o grande papel, nesse momento, das forças diretivas. É diminuir o impacto, seja da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda, da 10ª onda. Há de se ter inteligência, há de se ter bom senso, há de se estudar, há de se aprender com o passado e aprendendo com o presente. Aproveitar a velocidade com que a informação flui, com que o conhecimento flui, e se reposicionar a todo momento, rever suas posições a todos os momentos, e tentar ao máximo minimizar o impacto danoso dessa situação histórica que a gente está vivendo. E o que é minimizar isso? É fazer, principalmente, obviamente, que menos pessoas venham a perder suas vidas.
Então, todos os esforços têm que ser concentrados nisso. Na esfera econômica, na esfera sanitária, na esfera todas as que você puder imaginar. A humanidade não vive mais uma era das trevas, nós não somos mais habitantes das cavernas. A gente se orgulha das questões culturais, dos nossos feitos, de termos ido à Lua, de descer no fundo do mar, de usar microscópio para não sei o que, não sei o cado. Então, essa mesma humanidade que se orgulha de tantos feitos, essa humanidade está tendo a oportunidade histórica de lá na frente poder se orgulhar de ter tomado as melhores e mais sábias decisões nesse momento. Ou pelo contrário, ser obrigado a olhar para trás e ver que as coisas poderiam ter sido, digamos assim, menos ruins. O que a gente quer com nossos vídeos, com os nossos diálogos, é muito mais do que qualquer coisa, é provocar algum grau de reflexão. Não é para produzir certezas, mas é para evitar que algumas certezas tolas e vãs se sedimentem na cabeça das pessoas e depois lá na frente, quando o que a gente vive hoje, no presente, virar história, a gente tem alguma história positiva para contar dentro de toda essa dificuldade que a gente está passando. Isso depende de nós, depende de cada um, depende da nossa sagacidade, depende da nossa vontade, da nossa força, da nossa disposição em tentar encontrar as melhores opções, as melhores saídas e tomar as atitudes mais adequadas dentro desse contexto. Espero que a gente consiga sair dessa e com o menor dano possível. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa busca.